vamos dar continuidade ao nosso curso, na parte que a gente está tratando da ação penal de iniciativa privada. A gente já iniciou, mas vou fazer uma rememoração para que a gente retome do ponto onde nós paramos. A gente já viu a ação penal de iniciativa pública e de iniciativa pública condicionada à representação ou à requisição do Ministro da Justiça, e agora estamos na ação penal de iniciativa privada. Uma vez mais, frisando que a queixa é o nome técnico atribuído pelo legislador à petição inicial que dá início ao processo quando se trata de ação de iniciativa privada. Já a denúncia também é uma petição inicial, só que a referência é feita à denúncia quando a legitimidade para a propositura da ação é do Ministério Público. Então, na verdade, não há distinção entre denúncia e queixa quanto ao conteúdo, tanto é que o conteúdo, tanto da denúncia quanto da queixa, está plasmado no artigo 41 do Código de Processo Penal. As disposições se aplicam a ambos. Porém, no que diz respeito aos princípios que norteiam uma e outra ação, há uma diferença substancial. Com a ação penal de iniciativa pública, ela tem como característica e princípio fundamental, que faz com que os demais sejam um corolário lógico, de que a ação penal ela é obrigatória, ou seja, o Ministério Público não pode fazer juízo de oportunidade e conveniência. Ao passo que, quando se trata de iniciativa privada, há uma disponibilidade, e é exatamente por isso que se atribui a legitimidade ao ofendido. É naqueles crimes em que o bem jurídico atingido seria do interesse preponderante da vítima, de modo que ela é quem não só vai decidir se o fato deve ser ou não apurado, mas também se o fato deve ou não, ou se a questão deve ou não ser levada ao judiciário, e se for levada ao judiciário tem que ser por ela própria e não por intermédio do Ministério Público. A gente sabe que a característica de ação ser de iniciativa pública é porque, como os crimes, eles, via de regra, ele deve atingir o interesse de uma coletividade, porque é um bem jurídico que diz respeito à coletividade, que é o interesse da coletividade na responsabilização de quem praticou a conduta criminosa. Essa titularidade não fica com a vítima, mas sim com um órgão que representa a sociedade. Por isso que a gente já frisou várias vezes que a ação penal de iniciativa pública é uma espécie de eclesiástica, em que o Ministério Público defende o interesse coletivo da sociedade com relação à persecução criminal. E dentro dessa lógica, só rememorar uma vez mais, tudo aquilo que a gente já discutiu e na aula passada frisamos bastante, a questão da incongruência lógica da ação penal de iniciativa privada com o sistema democrático, com o sistema do direito penal mínimo. Ou o bem jurídico protegido pela norma penal é tal que faz com que haja o interesse preponderante da sociedade na busca da responsabilidade criminal de quem praticou a conduta, e por isso mesmo essa ação penal, no limite, vai ser uma ação penal de iniciativa pública condicionada à representação ou até a requisição do Ministro da Justiça, ou então essa conduta não deveria ser considerada como crime, pelo princípio também da subsidiariedade do direito penal. E daí porque, como já frisamos, no projeto de lei do novo Código de Processo Penal, a ação penal de iniciativa privada vai desaparecer do nosso sistema jurídico. A tendência é natural com a democratização do nosso sistema. Então, o primeiro princípio da ação penal de iniciativa
privada é o princípio da oportunidade, como está aí no texto. Esse princípio da oportunidade, ou seja, a ação penal é facultativa, ao contrário da ação de iniciativa pública, que ela é obrigatória, ou seja, o Ministério Público não pode fazer juízo de oportunidade e conveniência. Se há o princípio da oportunidade, se ela é facultativa, há também a disponibilidade, é possível se renunciar ao direito de ação. O entendimento, porém, é de que a renúncia, ela é antes do ajuizamento da ação. Depois do ajuizamento da ação, se eventualmente não houver interesse na persecução criminal, o que pode acontecer é a perempção, que a gente vai explicar posteriormente. Ou também pode ocorrer o perdão, que também iremos explicar um pouquinho mais na frente. O importante aqui é observar que essa renúncia, ela é unilateral, não precisa da anuência da parte contrária, e por outro lado, ela sendo feita a um dos envolvidos, ela se estende a todos os envolvidos. Isso por causa do princípio que está aí na linha D, que é o princípio da indivisibilidade da ação penal. Quando a gente estudou a parte de ação penal de iniciativa pública, nada obstante a leitura desse artigo 48 deixar claro que ele é dirigido às ações de iniciativa privada, salientei que a ação penal de iniciativa pública também tem o princípio da indivisibilidade da ação penal. Isso decorre, logicamente, do princípio da obrigatoriedade. Ora, quando se diz que a ação penal, quando ela é iniciativa pública, ela é obrigatória em relação a todos os envolvidos. O Ministério Público não pode ter dois acusados ou dois envolvidos na ação criminosa e chegar e dizer, bom, vou ajuizar a ação só contra a B. Não, a obrigatoriedade da ação penal é contra A e B, se eventualmente eles estão envolvidos no processo, ou no fato criminoso. Em relação à ação penal, como ela é regida pelo princípio da oportunidade ou disponibilidade, poderia pensar que ele poderia escolher contra quem entrar com a ação penal. Digamos que tem dois envolvidos, A e B, e ele pudesse escolher entrar só contra A ou só contra B. A indivisibilidade da ação penal, texto expresso, quer dizer o seguinte: apesar de, em relação à ação penal de iniciativa privada, o princípio ser o da oportunidade, que é facultativo o ajuizamento da ação, mesmo assim, se ele for entrar com a ação, ele tem que entrar em relação a todos os envolvidos. Por quê? A omissão em relação a alguns dos envolvidos, ou de forma expressa ou implícita, ela acarreta a renúncia. E a renúncia feita em relação a um se estende em relação ao outro envolvido. Então, o que a indivisibilidade quer dizer é isso. E já na aula anterior eu fiz a referência à questão de que o texto do artigo 48 do Código de Processo Penal traz alguma divergência perante a doutrina, quando diz que cabe ao Ministério Público zelar pela indivisibilidade da ação penal. E aí vem uma corrente doutrinária a sustentar que, para zelar pela indivisibilidade da ação penal, o Ministério Público poderia até mesmo aditar a queixa penal. Uma segunda corrente é no sentido de que, como o Ministério Público não tem legitimidade para a propositura da ação, da mesma forma, ele não teria para aditar a queixa penal. O que ele pode e deve fazer, e essa é a corrente majoritária a qual eu me filio, o que o Ministério Público pode apontar o defeito na ação de iniciativa privada pela circunstância de não ter oferecido, de na ação não estarem relacionados todos os envolvidos no fato criminoso. E vocês entenderam quando eu expliquei isso na parte da ação penal de iniciativa pública. A única questão aí, tem decisão do Supremo, geralmente
em parte da doutrina, que faz, olha, tem uma decisão do Supremo dizendo que não se aplica o princípio da indivisibilidade na ação iniciativa pública. Não se aplica o princípio da indivisibilidade da ação penal em relação à ação iniciativa pública quanto aos efeitos. Porque qual é o efeito da quebra da indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada? É de que ocorreu a renúncia ao ajuizamento da ação penal. Se tem A e B e ele só oferece contra A, entende-se que ele renunciou em relação a B. E a renúncia em relação a B se estende a A. E o que é que vai acontecer? A extinção da ação penal, a extinção do processo, a extinção da punibilidade. Na ação de iniciativa pública, se tem A e B e o Ministério Público só oferece a denúncia em relação a A, isso não vai acarretar a renúncia, porque é irrenunciável. É um defeito que pode ser o caso de o juiz se utilizar até do artigo 28, que, como vocês sabem, eu entendo que o artigo 28 está derrogado, né? Subsiste ainda enquanto não vier uma nova regulamentação, que, aliás, o projeto novo Código de Processo Penal, inclusive o projeto de lei a respeito da fase investigatória, revoga a disposição do artigo 28, né? Mas o juiz pode até se utilizar do artigo 28, mas, de qualquer sorte, nunca terá como consequência caracterizar a renúncia, porque é irrenunciável. Hipóteses de ação de iniciativa privada. Como vocês sabem, já salientou, quando o tipo penal, a norma criminal define o tipo, diz a pena e não fala mais nada, é porque essa é uma ação de iniciativa pública incondicionada. Se a norma define o tipo, dá a pena e diz só se procede mediante queixa, é porque é de iniciativa privada. Ou então ela vai dizer só se procede mediante representação ou requisição. Então, quem vai dizer se a ação penal é iniciativa pública, ou se é pública condicionada, ou se é iniciativa privada, é a própria lei, e expressamente tem que ser expressa. Óbvio, como nós sabemos, né, a regra vai ser de que todas são públicas incondicionadas. E até por esse é o tratamento que o legislador dá. No silêncio, é porque ela é iniciativa pública incondicionada. A não ser que haja uma específica previsão normativa a esse respeito. E são pouquíssimos os crimes que nós temos no Código Penal que são de iniciativa privada. Inclusive eu listo todos eles. No caso de só de se descobrir depois que havia um outro réu, depois até que já houve o processo, aí vai ter a obrigação da vítima de ele fazer o aditamento da queixa. E lembre-se. Não, assim já terminou o processo. Não. Mas aí isso acontece em ação de iniciativa pública, é mais comum isso acontecer. Quando essa é uma hipótese que, ou mesmo você descobre no curso do processo. Você vai aditar a denúncia ou oferecer uma denúncia em relação a B? Depende. Na maioria dos casos, o juiz, mesmo que o Ministério Público ofereça a denúncia, o juiz vai mandar desmembrar para não prejudicar o andamento daquele processo que já está no estágio bastante avançado. A mesma coisa pode acontecer na iniciativa privada. O grande problema da iniciativa privada, você poderia me dizer, ora, e o prazo decadencial? Mas lembre-se que o prazo decadencial começa a correr quando ele soube quem foi o autor da infração. Então, na hipótese, ele só descobriu que aquela pessoa teve participação depois. Então, o prazo em relação àquela pessoa vai começar depois. É mais uma possibilidade de ocorrer uma quebra da indivisibilidade da ação penal. Uma quebra em termos, né? Porque, na verdade, não vai ser no mesmo processo, mas ele vai ter que ajuizar a ação penal em relação a ele também. Sua pergunta é interessante, na circunstância de se entender, mas ele soube e ele não quis entrar com a ação penal. Ainda que possa criar uma certa divergência a esse respeito, eu não tenho dúvida nenhuma que isso caracterizaria a renúncia, que, embora já ajuizada a ação penal, mas também contaminaria o outro processo. Tá? Até poderia até se caracterizar como fato superveniente, né? Digamos que na hipótese que ele já estava condenado,
ele descobre que B também teve participação e ele, numa juização, caracteriza a renúncia. Eu acho que essa renúncia atinge mesmo com o trânsito julgado em relação ao outro processo. Bom, entenderam isso? Entenderam mesmo? Então, os casos de ação pela iniciativa privada são os especificados em lei. Eu tenho uma dúvida, pode ser besteira, mas como não tem conhecimento, não vai mudar. Tá. O senhor falou que nesse caso, mas no caso que o senhor acreditou, era se já tivesse ocorrido trânsito julgado. Foi vai cumprindo, por exemplo. Isso. Não, não precisa levantar não. Não precisa não. Não, foi só que eu disse que eu ia levantar. Pronto. Aí se já tiver ocorrido trânsito julgado dessa decisão. Certo. Aí no processo civil, a gente tem a Eu quero me decisão. levantar, Isso. o bagulho fica Aí no caso do processo penal, A gente tem a revisão criminal. a revisão A revisão criminal tem duas diferenças básicas em relação ao processo civil. Primeiro, não tem prazo. Pode ser qualquer tempo. Não tem prazo decadencial como é no processo civil. Depois, só é cabível da sentença condenatória. Em rigor, e isso tudo em homenagem ao quê? Ao princípio da ampla defesa. Essa é uma dimensão do princípio da ampla defesa, tá? No ambiente criminal. Se for uma sentença absolutória, pronto, estou julgado aqui. Fazer como ela é imexível. Né? Era um ministro que tinha no governo Collor que falava que ele era imexível. até porque não pode não reclamar isso. Não é isso. Esse princípio é mal entendido, esse princípio. Não se trata disso. Quando se diz que no processo penal é proibido a reformar-se impégios, não quer dizer que eu julgue, quer dizer que um juiz julgou no primeiro grau, condenou, não pode ter um recurso para prejudicar? Óbvio que pode, desde que o recurso seja do Ministério Público. Porque não pode a matéria não vai ser impugnada. Esse quando eu dava aula de processo penal 2, geralmente na prova que eu colocava era o que é o princípio da proibição da reformação império. Mas no processo penal ela tem sérias complicações, por exemplo, que não tem no processo civil. Digamos que um juiz absolutamente incompetente, um juiz federal, uma matéria que é da justiça estadual, ele pega e condena uma pessoa. E depois esse processo é anulado, porque se reconhece que a competência era da justiça estadual, obviamente no recurso do Ministério Público e tudo mais. O processo vai para a justiça estadual. O juiz estadual, que é o competente, ele, na hipótese de condenar, ele pode aplicar uma pena superior à que foi aplicada pelo juiz estadual. Aí se entende o seguinte: se o recurso tiver sido da defesa, o juiz estadual não poderá aplicar uma pena superior àquela que foi aplicada pelo juiz federal. Aí não sei se vocês estão vendo qual é o grande problema. Um juiz absolutamente incompetente está dando o limite do preceito condenatório do juiz que é o juiz natural, o juiz competente. Mas tem várias consequências aí. Mas em absoluto não quer dizer que não se pode reformar uma decisão para condenar. Mas na lógica da rescisória, que é outra coisa, da revisão criminal, é no sentido que o Estado tem todo o aparato, tem todas as possibilidades para buscar a condenação de alguém. Terminado o processo, transitou em julgado, o Estado não tem instrumento nenhum mais. A lógica do processo penal é essa. Essa é uma dimensão a mais do princípio da ampla defesa. Para o Estado não tem mais nenhuma possibilidade. Isso é uma questão bastante discutida entre os doutrinadores, que salientam a necessidade de haver uma possibilidade de revisão criminal pró-sociedade, ou seja, contra a sentença absolutória, na hipótese em que a decisão judicial
ela é embasada numa fraude, digamos, num testemunho, num testemunho que uma pessoa deu mediante paga, ou com base num documento falso. Essa é uma discussão recorrente, mas até hoje a gente ainda não fez esse tipo de previsão. Eu particularmente concordo, acho que deveria ter, até porque para resolver um problema que nós temos na hipótese da questão da certidão de óbito falso. A certidão de óbito falso, ela carrega a restrição de punibilidade, e aí, se não cabe revisão criminal, como resolver? Certo que o Supremo já tem uma decisão, antes da reforma de 2008, que eu acho que com a reforma de 2008 não cabe mais esse entendimento, era de que, nesse caso, não fazia coisa julgada material, porém só formal, e aí, não estando extinta a punibilidade, poderia reiniciar o processo. Mas, depois da reforma, penso eu que não dá mais. Bom, mas eu não estou me recordando aqui o ponto que eu fiquei. Eu estava falando do... Da indivisibilidade. Então, porque foi em razão da sua pergunta, o princípio da indivisibilidade fica entendido nesses termos, né? E ela também é aplicável à ação penal de iniciativa pública. As hipóteses são especificadas em lei, e tem aqui, interessante, essa súmula do Supremo, a 608, que ela ainda está em vigor, ela está em vigor em parte, que ela diz o seguinte: no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e incondicionada. Houve violência real, se aplica a ação de iniciativa pública, porque a violência real, ela acarreta lesão corporal. E lesão corporal, ação de iniciativa pública. Sempre foi. Só que a Lei 9.099 trouxe que, quando se trata de lesão corporal de natureza leve, ela é pública condicionada à representação. Então, essa súmula ficou derrogada em parte, né? Ou seria derrogada, fica derrogada em parte se a lesão corporal for de natureza leve. Mas tivemos uma modificação substancial em relação aos crimes de natureza sexual, que foi em 2009, porque eles todos ali eram de iniciativa, a regra é que todos eles eram de iniciativa privada. Apenas quando se tratasse da violência presumida, é que eles se transformavam em ação de iniciativa pública. A gente, o legislador, em boa hora, é uma reclamação recorrente da maioria da doutrina, né? Eu, como disse aqui já em sala de aula, toda vez que eu falava sobre ação de iniciativa privada, eu dizia: olha, vocês ainda vão ver que no tempo que vocês estudaram, crime de estupro ainda era um crime de regra de iniciativa privada. Daí até que em 2009 essa situação foi resolvida e o legislador colocou como crime de iniciativa pública condicionada à representação. E aí rememorar tudo aquilo que a gente discutiu sobre as críticas, tanto às ações penais públicas condicionadas, né, como às ações de iniciativa privada. De que isso representa uma renúncia do Estado à persecução criminal, ou seja, a busca da responsabilidade penal por crimes de alta gravidade, de alta relevância para a sociedade, ficarem sob condição de a vítima querer a apuração do fato. Mas, né, como a gente salientou, esses crimes, eles também trazem uma repercussão muito forte no que diz respeito à intimidade das pessoas e o processo em si, o processo criminal em si, ele também já representa uma violência muito grande para essas pessoas, de modo que o legislador, com a escolha política, nada obstante a gravidade de um crime de estupro,
coloca ele condicionado à representação. O que se tornava uma coisa incongruente era um crime como de estupro ser de iniciativa privada. Então o legislador encontrou o meio termo. Que você falou, eu acho que no final fala que essa representação até se fosse uma polícia já se configurava, né? Aí quando a pessoa requer o exame de ato libidinoso também, já configura? Já pode, né? Agora, mesmo que ela vá, digamos que ela requereu fazer um exame o exame de conjunção carnal, né? A autoridade policial vai chamá-la. E como a gente falou, todos esses crimes de abuso sexual geralmente é em local erro. É um local que está a pessoa e o agressor, a vítima e o agressor, né? E a autoridade policial vai chamá-la para conversar. De repente, se ele chamar, ela diz, não, eu não quero que apure, acabou-se. Né? Ah, não, eu pedi, para que seria? Né? Para que seria? Mas de toda sorte ela vai ser chamada lá perante a autoridade policial e ó, ela vai dizer que realmente quer que seja apurado o fato. Pode ocorrer uma coisa, o legislador, ele permite a retratação. Né? A gente viu que há um dispositivo expresso que prevê a retratação da representação, não da requisição, mas da representação sim. Tá? Então, se eventualmente ela requereu lá, ou pediu lá, eu quero fazer um exame de conjunção carnal, e vai fazer, e depois a autoridade policial chama, ela diz, não, eu não quero que apurar isso não, você entende também que houve uma retratação. Até porque, né, seria uma violência, né? É por isso que é prevista a retratação. Por isso que é prevista a retratação na representação e não na requisição. Por quê? A requisição é naquelas hipóteses que está condicionada a uma avaliação do ministro da Justiça, daqueles crimes de regra contra a honra do presidente da República. Ora, além dele não ter o prazo de 6 meses, não tem sentido uma retratação do ministro da Justiça. Para ele fazer algo pensado, se é conveniente ou não fazer a requisição, e uma vez feita, acabou-se. É diferente do particular. Primeiro que o particular está premido num prazo de 6 meses. E depois porque é natural, digamos que seja uma questão qualquer, que no primeiro momento, no impulso, ela quis que fosse apurada, e depois, quando ela vê as consequências daquilo, ela quer se preservar, a ser expressada. E por mais que a sociedade tenha o maior interesse em que haja responsabilização penal de um agressor sexual. E veja, na verdade, o legislador, ele vai e coloca que quando a vítima for menor de 18 anos, ou for vulnerável, pessoa enferma, pessoa idosa, não me recordo, a idade que ele coloca ali são 60 anos, né? Acho 60 anos, não me recordo agora. Então, as pessoas consideradas vulneráveis, ou então que seja menor de 18 anos, aí a ação penal é de iniciativa pública incondicionada, razoável. Você vê que o legislador, para intuir a violência real, 18 anos ou 14 anos, mas daí a transformar, a entender que a ação penal deve ser de iniciativa pública incondicionada, ele coloca 18 anos. Por quê? Primeiro, ele está se guiando aí na questão da capacidade para a prática dos atos civis. Né? Até os 18 anos, ela seria
representada, né? E fica ao julgo do interesse dos familiares. E daí porque o legislador procura dar uma proteção maior e diz, não, então se tiver menor de 18 anos, entende isso aqui que é incondicionado. Mas se ela for maior de 18 anos, aí ela própria, né, tem vontade própria, e aí se ela não quiser a representação, não quiser, vai se respeitar a vontade dela. O prazo, 6 meses, né? Relembrar aqui aquela distinção em relação à representação, né? Porque lembrar que a queixa é uma petição inicial. Então esse prazo é para que ele ajuize a ação penal e não para que ele comunique à polícia para a apuração. Então nada obstante ele tenha comunicado, ele pode ter comunicado à polícia no mesmo dia. Mas se o inquérito demorar, e se passar 6 meses ele não entrar com a queixa, vai decair. Uma outra discussão feita a esse respeito é quando esse prazo, ou quando se considera feita a queixa para fins desse prazo de 6 meses. E aí, aquela discussão é a partir da citação válida, o entendimento é de que a partir do protocolo da ação, a parte ajuizou a ação penal, a queixa, naquela data do ingresso do protocolo, já é considerado como cumprido o prazo. É diferente da prescrição. A prescrição se interrompe no processo penal. Qual é a primeira hipótese de interrupção? Isso é básico, viu, gente? Isso é básico. Qual é a primeira hipótese de interrupção do prazo prescricional no processo penal? Na verdade está no Código Penal, né? Mas é no processo penal. Qual é? Citação válida? Oi? Citação válida. Aí é do processo civil. Recebimento da denúncia, gente. Recebimento da denúncia. Olha, são poucas as hipóteses de interrupção. Então é fácil aprender. A outra é a sentença condenatória. E depois vem a confirmação da sentença condenatória. Se a sentença for absolutória, não interrompe. O prazo continua. E o que é o recebimento da denúncia? É outra coisa que tem que aprender. O que é o recebimento da denúncia? Você vai pegar uma sentença, ela vai botar lá, geralmente, a data de nascimento do cidadão, vai botar a data do fato e vai dizer a data do recebimento da denúncia, para estar controlando o prazo prescricional. E o que é o recebimento da denúncia? O recebimento da denúncia é a publicação do despacho de recebimento. E o que é publicação, gente? Eu já expliquei isso aqui. Publicação é a mesma coisa de intimação? Não. Qual é a diferença? Quem trabalha em cartório tem que saber. Né? Oficia. Aliás, todos têm que saber, principalmente quem trabalha em cartório. Publicação de um ato, quando todo ato que o juiz pratica, vai para a publicação. Uhum. E o que é publicação? Publicação não se confunde com intimação. Vocês já viram uma sentença que tem um tal de um PRI no final? Tem uns que chamam de PRI. Uhum. Publix, registro intimes. Não, se publica porque é intima. É porque são coisas diferentes. E porque é primeiro Publix? Porque sai do gabinete do juiz e vai para a secretaria. Na hora que vai para a secretaria, ocorreu a publicação. Já é público. O juiz não pode mexer, o juiz não pode fazer nada. É quando se torna imutável o despacho do juiz, a decisão ou sentença? A partir da publicação. Não é a partir da intimação, é a partir da publicação.
E hoje, com os sistemas eletrônicos, ele já está no sistema, muitas vezes, a parte, mesmo que não seja a intimação formal, mas ela já sabe do ato. Já sabe o teor, o conteúdo. O juiz não pode tirar. O juiz não pode modificar. Então, a publicação é essa disponibilização. Tem um termozinho, antigamente colocava termo de publicação, mas hoje coloca um termo de recebimento ou qualquer outra coisa, quando ele comprova que a secretaria recebeu os autos do gabinete. Aquele termo de remessa do gabinete para a secretaria, aquilo é a publicação. Então, é essa data, não é a data que o juiz colocou na decisão de recebimento. Nem é a data que saiu a intimação, é a data da publicação. Quando for a sentença, é a mesma coisa. A sentença condenatória interrompe a prescrição. Mas quando? A intimação, não é a intimação, é a publicação da sentença. Já o prazo decadencial da queixa é o mero protocolar da ação que já estanca a fluência do prazo. A contagem a gente já tinha discorrido a respeito, né? Conta a partir do dia em que soube quem foi o autor da ação, né? Da ação criminosa, né? Do ato criminoso. Entende-se que aqui aplica-se a contagem do direito penal e não do processo penal, como ela é causa de extinção de punibilidade, então ele tem um conteúdo de direito material. Daí porque se conta da forma mais favorável para o acusado, que é incluindo o dia do começo e excluindo o dia do final. Exceções, a doutrina, a jurisprudência tinha fixado. Não tinha fixado não, porque era um dispositivo expresso da lei de imprensa, que em se tratando de crime contra a honra, veiculado por meio dos meios de comunicação, esse prazo era 3 meses, porque ele é de mais fácil conhecimento. Né? E por isso que esse prazo era 3 meses. Como o Supremo entendeu que a lei de imprensa foi revogada com a Constituição de 88, até ficou uma incongruência aí, porque na verdade também vários vezes eu projeto isso. Foi revogado, que eu estou me referindo ao artigo, foi revogado pelo Supremo. Então, o Supremo entendeu que a Constituição revogou a lei de imprensa. Aqui falo no instante do término do prazo prescricional. Olha uma maluquice aqui dessa numeração aqui, estou vendo agora. Eu vou ajeitar isso. É com a mera distribuição, mero protocolo da petição. O prazo na questão da vítima menor, essa súmula do STF, né, que os direitos de queixa e de representação e a questão da renúncia. Olha aí, a renúncia está no artigo 49 e no artigo 50. Essa renúncia pode ser judicial ou extrajudicial. Essa renúncia pode ser implícita ou explícita. Entende que ela tem de ser antes do ajuizamento da ação. Só há de se falar em renúncia antes do ajuizamento da ação penal. E ela é unilateral, como já salientamos, tá? Não precisa da aquiescência do querelado. Então, um outro aspecto interessante, também tem. O legislador, ele também dá uma nomenclatura técnica às partes quando se trata de ação de iniciativa privada.
ao invés de réu ou de acusado, ou vítima, ele fala de querelante, que não é queixa. Então, querelante, e a parte adversa, o que seria o réu, é o querelado. Então, também isso é um termo técnico. Então, não é adequado tecnicamente, você numa prova ou num trabalho, falando de ação de iniciativa privada, chamar o autor do crime de réu, ou acusado, ou denunciado, porque não vai ser denunciado, né? Queixa, você vai ser queixado, né? Mas denunciado não, né? E o nome técnico é querelado, né? E o autor da ação, querelante. Então, também tomar cuidado com essas expressões. Perdão. O perdão já é diferente da renúncia, né? Até pelo próprio que próprio que representa essas palavras, né? Perdão pressupõe o quê? A pessoa chegar, dar um perdão a alguém e a pessoa aceitar o perdão, pressupõe que a pessoa está dizendo, está reconhecendo que foi culpada, que fez alguma coisa. Na verdade, aceitar o perdão é até um agradecimento pelo altruísmo daquela pessoa em perdoá-la pelo erro que você cometeu. Daí porque, diferentemente da renúncia, o perdão é bilateral. O perdão exige, melhor dizendo, a aceitação da pessoa a ser perdoada, que no caso seria o querelado. O querelante oferece o perdão e o querelado vai dizer se aceita ou não. E pode ser que o querelado não aceite. Não vou aceitar perdão nenhum, porque entendo que não fiz nada, não pratiquei crime nenhum, não tem por que ser perdoado. E por ser bilateral, e dependendo da aceitação, pode ser numa hipótese em que haja mais de um querelado, pode existir A e B, querelado A e querelado B. E ele oferecer o perdão apenas a A. Aí o que é que o sistema adota? Se ele oferecer o perdão a A, entende-se que ele também ofereceu o perdão a B. Ele não pode, pelo princípio da indivisibilidade da ação penal, oferecer o perdão apenas a um dos querelados. Só que pode ocorrer de que um dos dois não aceite. A circunstância de um não aceitar não invalida o oferecimento do perdão, mas sim que aquele que não aceitar vai continuar sendo processado e o que aceitou o perdão vai ocorrer a extinção de punibilidade em relação a ele. Então daí porque o perdão, por ser bilateral, também pode ocasionar a quebra da indivisibilidade da ação penal. Ele ter ajuizado a ação penal contra A e B, ofereceu o perdão, porém vamos imaginar, só A aceitou o perdão. Nessa hipótese, a extinção de punibilidade só vai ocorrer em relação a A e vai prosseguir em relação a B. Então, no perdão pode ocorrer essa circunstância. Olha, esse artigo 52 do revogado, eu acho que isso é a questão do... Quem tem aí o código? Dá uma leitura do artigo 52 do CPP. Consegue ler? Professor? Rapidinho. Oi. No caso, se for oferecido o perdão e apenas a um dos querelados, né? E ele não aceitar, mesmo assim se estende aos demais? Se estende. Entende? Se ele oferecer o perdão, mesmo que ele direcione apenas a um dos envolvidos, entende que ele ofereceu o perdão a todos. Então, se eu não aceitar, os outros... Mesmo aquele a quem foi direcionado o perdão, se ele não aceitar, mas um dos outros aceitar, já é válido em relação aos outros.
Fiquei a leitura. 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Mas o perdão concedido por um, havendo condição do outro, não produzirá efeito. Essa primeira parte no que diz respeito à capacidade, né? Se ele for menor de entre 18 e 21 anos, né? Hoje ele tem a capacidade plena. Essa parte aí está revogada. Lembra aquilo que eu falei, que toda vez que o Código de Processo Penal aí fala menor e fala com aspecto da capacidade civil da época da vigência do Código de 1916, está revogado. Então, a não aceitação do perdão por um dos querelados é hipótese para a quebra da indivisibilidade da ação penal. E por fim temos o Instituto da Perempção. Colocar logo uma coisa: perempção só existe em ação iniciativa privada. Outra coisa que já deixei claro lá no vídeo: vocês sabem que nós temos a ação penal iniciativa pública. Nada obstante a ação iniciativa pública, é possível a queixa penal subsidiária quando o Ministério Público não oferece ação penal no prazo legal. Que a gente já viu também que, se o Ministério Público pedir arquivamento, não cabe ao assistente ou não cabe à vítima nenhum tipo de intervenção. Já conversamos sobre isso. Lembram disso? Pois bem. Mas se ele ficar inerte, aí tem a queixa penal subsidiária, que inclusive está catalogada lá como direito fundamental. Eu já salientei que, como está na qualidade de direito fundamental, ele está, a garantia da queixa penal subsidiária está na sua porção mínima. O legislador infraconstitucional federal pode até aumentar essa garantia, né? Pode até dizer que nessa hipótese também caiba a ação iniciativa, que caiba a queixa penal subsidiária. Mas o importante de salientar é que a circunstância de o Ministério Público ter ficado inerte e a vítima, ou quem tem a qualidade para representá-lo, entrar com a queixa penal subsidiária, não transforma essa ação em ação de iniciativa privada. Ela continua regida por todos os princípios da ação de iniciativa pública. Então, ela é indisponível. Tá? Daí, uma vez mais frisando esse aspecto, é que a perempção é um instituto que só existe na ação de iniciativa privada. Então, só existe quando se trata de queixa, em que a legitimidade para a propositura da ação é do particular. O perdão também. Oi? Nesse sentido, o perdão também, mas a gente tem o perdão judicial, né? Agora, cada vez mais, né? A gente tem o perdão judicial, mas o perdão também, porque o perdão é próprio de algo que é disponível. Tá? E o que quer dizer a perempção? A perempção é uma hipótese de extinção de punibilidade, desde que ocorrida uma das hipóteses prevista pelo legislador. O legislador prevê aí 4 situações. Isso é no artigo 60 do Código de Processo Penal. Primeiro, quando o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias. O que ele quer dizer com isso aí? Ora, ele ajuizou a ação penal e o processo fica paralisado por falta de interesse dele, está demonstrado que muitas vezes ele queria só prejudicar a pessoa, criar um embaraço na vida de alguém. O processo não iria andar se ele não praticasse um ato que fosse de sua responsabilidade. E daí o legislador unicamente resolve o problema. Demonstrou essa falta de interesse, perempção, extinção da punibilidade.
professor, somente quando o ato for de responsabilidade dele. Sem dúvidas. Só quando for um ato que é uma demonstração de falta de interesse, né? Que daria mais para criar embaraço do que propriamente em buscar a responsabilização penal. Por exemplo, no caso da audiência prévia. É exatamente aí que eu queria fazer a consideração. No procedimento dos processos de iniciativa privada, dos crimes contra a honra, tem um procedimento específico e é estabelecido que o juiz, antes do recebimento da ação, ele deve marcar uma audiência para tentar a conciliação das partes. E pode ser que o autor, que é o querelante, ele não compareça. Se o querelante não comparecer, não tem problema, continua. Mas como tem esse inciso primeiro dos 60, que diz que ocorre a perempção se ele não demonstrar interesse no prazo de 30 dias, o não comparecimento dele para uma linha doutrinária representa essa falta de interesse, que seria a hipótese do juiz extinguir o processo pela perempção. Já a outra corrente, olha, se ele não foi, é porque aí é que ele está demonstrando interesse em que a ação penal tem andamento. Para evitar esse tipo de problema, via de regra, né, o advogado já adianta, olha, porque às vezes, na verdade, pelo tipo de contenda, essa é uma contenda muito chata, né, a pessoa não quer nem ver a outra. Não quer nem conversa. Faz mal ela ver. Então aí o advogado já adianta, olha, que a audiência de conciliação, ainda que o juiz vier marcar, o cliente dele não irá comparecer, já manifesta que ele não comparecer, se quiser o juiz ouvi-lo exclusivamente, né, ele pode vir, ele irá, está à discussão, mas que não quer uma audiência se encontrar com o querelado. Então, o advogado, para evitar esse tipo de interpretação. Mas é muito comum nesses crimes ocorrer isso, de o querelante não querer ir. Né? E o advogado experiente, ele sabe, né, que eventualmente o juiz pode pegar e dar uma decisão desse, já se extinguindo a punibilidade, aí cria um problema danado. Você pode dizer, poxa, mas a doutrina, a jurisprudência vai pegar várias decisões do STJ, o Supremo nesse sentido, mas se o juiz decidir extinguir o processo, ele vai ter uma dor de cabeça que um dia vai ter que entrar com recurso, e olha que as coisas, infelizmente, no judiciário tem um mandar não muito compassado com a razoabilidade, né, em termos temporais. Segundo, se falecer o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazer. Qual é a linha de substituição processual no ambiente criminal? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É essa linha. A família, né, tem que estar, de certo modo, tendo conhecimento, porque não vai ser intimado. Não tem nem como o juiz intimar. Propriamente, às vezes não tem nem essa informação. Né? E não há necessidade da intimação. Isso é tipo de prazo que se chama de que corre em cartório. Já ouviram essa expressão, né? Que é outra coisa errada que se pensa. Né? Pessoas confundem prazo que corre em cartório com prazo comum. Não tem nada a ver. Podem ser até correr em cartório e ser comum. Mas quando se diz prazo que corre em cartório, é que esse prazo para iniciar a contagem não precisa de intimação. São raros. Pelo princípio do contraditório, via de regra, você precisa ser intimado. Mas esse é um tipo de prazo que ele corre em cartório, não precisa da intimação da parte. Prazo comum é quando ele, para manifestação, é o mesmo prazo para mais de uma parte, ou para mais de uma pessoa. A gente tem muito prazo comum no processo penal, por exemplo, as razões finais. O prazo para a defesa é um prazo comum. São vários réus, se forem vários réus, é um prazo comum. Então, o que acarreta o prazo comum é de os autos não poderem sair do cartório.
Óbvio que essa questão está resolvida com um processo eletrônico. Um processo eletrônico, todo mundo tem vista dos autos a todo e qualquer hora. Um prazo comum traz maiores problemas. Terceiro, o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo que deve estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Na verdade, a ausência lá a audiência de conciliação cai no 3, não no primeiro. No primeiro, na verdade, há um entendimento de que se o processo está paralisado por falta de uma providência da parte autora, digamos, trazer algum documento, algo que seja do gênero, ela tem que ser intimada para praticar o ato com advertência sob pena da aplicação da extinção da punibilidade. Porque ela tem que ser advertida da consequência que vai acarretar. Então, para a aplicação do inciso primeiro. No inciso terceiro, ela é intimada para comparecer em juízo, deixa de comparecer. Caracteriza em tese, caracteriza a perempção. Daí porque, mas veja que ele exige aqui sem motivo justificado. Por isso que o advogado geralmente já se preocupa em externar o porquê dela não ir à audiência de... Porque a pouca jurisprudência que tem, no outro sentido, de entender que caracteriza a percepção, usa exatamente esse terceiro inciso. Se não que seria obrigatório ele comparecer e ele não comparece. Mas eu não entendo que seja obrigatório, não. É um procedimento. Né? Óbvio, se ele quiser, né, fazer a conciliação, ou houver alguma possibilidade de ele negociar alguma coisa, né? E nem sempre, né? A pessoa não quer, mas conversa mesmo. E mais, aí o dispositivo também é muito expresso, né? Explícito, se não houver justificativa. Não há justificativa. Agora, o que também traz aqui essa última parte do dispositivo, quando não houver o pedido de condenação nas alegações finais. Óbvio que isso não é aquela voltar ao direito romano, né, daquelas palavras que tinham que estar colocadas, né, peço a condenação e tal. Se ele pegar lá no final, conta tudo e tal, está muito claro que ele quer a condenação, e depois no final, peço justiça, está feito. Não precisa expressamente, peço a condenação, óbvio que não é disso que se trata, né? Vai ficar muito claro. Vocês sabem, né, estudar a petição inicial, porque a petição tem os requisitos da petição inicial. O Código de Processo Civil é mais lógico ali, né? Tem os fatos, a fundamentação e o pedido. Tá, o que é que você quer do judiciário? Até porque, como no ambiente civil está a questão da disponibilidade, né? E a inércia da atividade jurisdicional, você tem que ir até, e quem limita o pronunciamento do judiciário é o pedido. Embora que haja uma certa tergiversação quanto a esse princípio, né, da correlação, né, no ambiente criminal, mesmo no ambiente civil, né? Ação civil pública, né? O juiz às vezes pode dar uma decisão que não seja bem dentro daquele do pedido estabelecido pela parte. E o último, se sabe que a despeito daquela polêmica, mas a doutrina em geral, né, entende que a possibilidade de crime contra a honra de pessoa jurídica, né, a gente nunca aceitou, né, a doutrina toda, eu falo, com relação ao crime de calúnia, porque a pessoa jurídica não pode praticar crime. Mas, com essa história de que a pessoa jurídica pode praticar crime ambiental, então, até isso estaria em tese, né,
quanto à possibilidade de haver uma queixa criminal com um querelante e uma pessoa jurídica. E daí a sua extinção acarreta a extinção da possibilidade. Seria já um exagero se pensar em uma empresa sucessora pudesse, né, permanecer, ou seja, passar a sucessão do direito de ação para que ela ajuizasse, continuasse no processo. Né? Não teria sentido. Bom, com isso a gente termina aqui a parte de queixa, a parte de ação pela iniciativa privada, alguma dúvida? E ainda de ação pela iniciativa pública ou condicionada à representação.